Graça e paz, meus queridos irmãos, um abençoado dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos para a nossa 25ª parábola, sobre os lavradores maus. Se você tivesse apenas alguns dias de vida, o que você faria com eles? Uma das coisas que Jesus fez foi contar histórias que causariam profundo impacto em seus ouvintes. Lá em Mateus 21, do 33 ao 46, Jesus diz assim: atentai em outra parábola. Houve um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-se de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou alguns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e sobre quem cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Atentem, amados, o dono da casa é Deus. Os lavradores são o povo judeu, especialmente os principais sacerdotes e fariseus. E os servos de Deus são os profetas e mensageiros de Deus. E o Filho, o próprio Jesus, Filho de Deus. Note que Jesus citou o Salmo 118, 22 e 23, ao mencionar a profecia da pedra rejeitada. Cristo se referia a um acontecimento na história de Israel. O incidente estava ligado à construção do primeiro templo. Quando o templo de Salomão foi erigido, as imensas pedras para as paredes e alicerces foram inteiramente preparadas na pedreira. Depois de serem levados para o edifício, nenhum instrumento deveria ser usado nelas, e nenhum som de talhadeira e martelo deveria ser ouvido. Os trabalhadores tinham apenas que colocá-las na posição correta. Foi trazida para ser empregada nos fundamentos uma pedra de dimensões extraordinárias, uma pedra angular. Mas os construtores não conseguiam achar lugar para ela e não a quiseram aceitar. Era-lhes um estorvo, estando ali sem utilidade. E por muito tempo ficou ali aquela pedra rejeitada. Mas, ao chegarem os edificadores, à ocasião de colocar a pedra angular, eles procuraram por muito tempo uma de tamanho e resistência suficientes a do devido formato, para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso sobre que ela repousaria. E, afinal, a atenção dos construtores foi levada para aquele lugar que lhe era designado, verificando que ela se ajustava perfeitamente. Leia novamente Mateus 21, 44. Há duas maneiras diferentes de nos relacionarmos com a pedra. Uma delas é cairmos sobre ela e ficarmos em pedaços, e a outra é a pedra cair sobre nós e nos esmagar. Qual é a diferença fundamental entre as duas? Todo que cair sobre a pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. O Salmo 51, 7 diz assim: purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E Daniel 2,34 diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos,
feriu estátuas nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Amados, cair sobre a pedra é se humilhar, é ser quebrantado, é ser transformado por Deus. Ser esmagado pela pedra é perder a oportunidade da salvação em Cristo e ser condenado ao juízo. O que você tem preferido fazer? Ficar como aqueles fariseus, sem uma mudança, sem uma transformação? Ou ser uma pedra que cai, quebrantada e muda o seu modo de pensar? Que Deus abençoe você imensamente no dia de hoje.